Olá, eu sou o Roberto Chagas, está começando aqui mais um podcast do Roberto. E hoje eu quero trazer um podcast resumido, um vídeo para que você possa ouvir ou apenas assistir ele completo, de mais ou menos uns 15 minutos, sobre Manassés e Efraim, filhos de José. Mas antes eu lhe peço, fica aí com a nossa vinheta e eu já volto. Vamos falar então, primeiramente, de Manassés. Depois falaremos de Efraim. Quem foi Manassés? Por que José deu este nome a seu primogênito, o seu primeiro filho? Então nós vemos aqui em Gênesis, no capítulo 41, no versículo 51, que diz assim: E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Então Manassés tem esse significado, onde José faz lembrar que Deus operou na vida dele, fazendo-se esquecer de todo o trabalho da casa que ele teve. E logo após, quando ele teve Efraim, ele também disse assim: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Então, esses são o significado do nome de Manassés e de Efraim. E o que nós vemos dentro da palavra é que Manassés e Efraim são levados por José para conhecer o seu pai Jacó. Mas no momento que ele chega ali, Jacó está adoentado, Jacó já não está enxergando mais. Então nós vemos que essa dificuldade de Jacó de poder enxergar, ela pode até ter interferido da forma que eu vou explicar para vocês agora. Mas a passagem diz que o ato de Israel ou Jacó abençoar os filhos de José é um ato já escolhido por ele. Por qual motivo? Vou explicar para vocês também os motivos que fizeram com que Jacó abençoasse Manassés e Efraim. Vamos dar uma lida aqui, o que acontece no capítulo 48, a partir do versículo 8. E Israel viu os filhos de José e disse: Quem são esses? E José disse a seu pai: Esses são meus filhos, que Deus me tem dado aqui. E ele disse: Peço-te, traze-nos aqui para que os abençoe. Olha só, José leva os filhos até Jacó, e Jacó pergunta quem são eles. Ele não consegue enxergar ali o suficiente, mas ele pede então para que José leve os meninos que ele quer abençoar. Por qual motivo ele iria abençoar esses meninos? Se nós voltarmos um pouco mais à história, nós vamos ver que houve algumas situações de motivos para que Jacó abençoasse a José e não abençoasse nem Simeão e nem muito menos, deixa eu dar uma lida aqui, e nem Rubem, porque Rubem havia se deitado com Bila, e isso deixou Jacó muito triste e chateado. Já os seus outros dois filhos, Simão e Levi, haviam cometido alguns atos que também deixaram Jacó muito triste, porque quando Diná foi abusada sexualmente, esses dois fizeram uma artimanha para que eles pudessem discernir, matar, acabar com todos os siquenitas. E isso fez com que Jacó tomasse uma decisão de não abençoar os seus filhos mais velhos, abençoando José e depois, posteriormente, abençoando os dois netos, e ele iria colocar como se fossem seus filhos. Vamos dar uma lida aqui para que você possa compreender. Os olhos, porém, de Israel eram carregados de velhice, já não podia ver bem, e fê-lo chegar a ele, beijou-os e abraçou. E Israel disse a José: Eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver a tua semente também. Então José os tirou dos seus joelhos e inclinou a terra diante da sua face.
E tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita e à esquerda a mão de Israel foi colocada sobre Manassés. Então nós já vemos aqui que a mão direita de Jacó estava sendo colocada na fronte, na cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a mão esquerda colocada sobre a cabeça de Manassés. Manassés era o filho mais velho de José, era o primogênito. Então, neste caso, era para ele estar fazendo com a mão direita sobre Manassés e a mão esquerda sobre Efraim. Mas tudo indica que ele inverteu as mãos. Ele fez um gesto parecido com este aqui, invertendo as mãos. E quando José percebe que o pai estava abençoando o mais novo no lugar do mais velho, ele até tenta intervir. Mas a palavra diz os motivos que o levaram a fazer isso. Que foi por este motivo que Rubem, que não foi abençoado por ter se deitado com sua concubina, a Bila, e também os seus outros dois filhos, o Levi e Simão, que acabaram massacrando os siquenitas por eles terem abusado de Diná. Vamos continuar a ler aqui para entender a imposição das mãos de Jacó. E tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, e a Manassés na sua mão esquerda, à direita de Israel, e fê-lo chegar a ele. Mas Israel estendeu a sua mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que ainda era o menor, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés. Então, como eu disse, ele fez esse gesto, dirigindo as suas mãos avisadamente, ainda que Manassés era o primogênito de José. E abençoou a José e disse: O Deus em cuja presença andaram os meus pais Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou, o Deus que eu nasci até este dia, e o anjo que me livrou de todo o mal, abençoe esses rapazes, e seja chamado neles o meu nome e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e multipliquem como peixes e multidão no meio da terra. Vendo, pois, José que seu pai punha a sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, e a mão esquerda foi mal aos seus olhos, e tomou o seu pai para transpor sobre a cabeça de Efraim a cabeça de Manassés. E José disse a seu pai: Não assim, meu pai, porque este é o primogênito. Põe a tua mão direita sobre a sua cabeça. Mas seu pai se recusou e disse: Eu sei, filho meu, eu sei. Também ele será um povo e também será grande, contudo, seu irmão. Menor será maior que ele, e a sua semente será uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, dizendo: Em ti, Israel, abençoará, dizendo: Deus te ponha como Efraim e como Manassés. E pôs a Efraim diante de Manassés. Então, nós agora começamos a compreender os motivos que fez com que Jacó, Israel, abençoasse com as mãos invertidas a Efraim e a Manassés, e não abençoou os seus filhos mais velhos, nem Rubem, nem Levi e nem Simão. Ele já trouxe ali a descendência de José, abençoando eles. Nós temos uma outra passagem que fala aqui da prosperidade, 41:52. Vamos dar uma lida aqui no 41:52. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Quando José dá esse nome a Efraim, ele já também proclama sobre a vida de Efraim que ele terá uma vida mais próspera do que Manassés. Se você compreender o que está sendo falado e o significado do nome, você já vai entender e compreender isso daí. Então não está difícil para entender os motivos que fizeram. Agora nós vemos o porquê as tribos de Manassés e as tribos de Efraim foram também aplicadas e ajuntadas na época de Moisés e também na época de Josué. Há uma outra passagem que fala sobre um outro Manassés, e esse seria um rei que foi
um rei muito difícil de lidar, filho de Ezequias, e não é o mesmo Manassés que nós estamos falando aqui. Algumas pessoas acabam confundindo, achando que Manassés, filho de José, veio sobrevivendo durante todo este tempo, porque este rei de Manassés, esse rei Manassés, filho de Ezequias, ele reinou por mais de 120 anos. Então as pessoas acabam confundindo um pouco aí. Por esse motivo é que nós trazemos para vocês o estudo. É por esse motivo que nós lembramos para vocês sempre umas passagens mais curtas. E hoje eu quis trazer para vocês sobre essa questão de uma pergunta que me fizeram nas minhas redes sociais. Quem foi Manassés e quem foi Efraim? Porque a palavra pouco fala deles. A Bíblia não diz como foi a vida deles. Ela não chega a contar a história de Manassés. Não chega a contar a história de Efraim. Porque, como nós sabemos, após a morte de José, todos os papiros do Egito foram eles destruídos. Sobrou pouca coisa para se falar da parte de José como governador. Então, dos seus filhos foram apagados também, que foi passando o tempo, o povo que estava ali foi deixando de seguir aos mandamentos de Deus, e os descendentes, tanto de Manassés como de Efraim, que já era muito maior, porque quando eles chegaram ali, eu já fiz um vídeo aqui falando sobre isso. Chegaram com em torno de 75 pessoas, mas quando saíram era mais de 400 mil. Então eu te peço, gostou do vídeo? Gostou dessa explicação? Deixa aí o seu comentário, deixa a sua pergunta. E siga-nos. Toda semana temos um vídeo novo aí para você. Muito obrigado. Olá, você que acompanha os meus vídeos no podcast e nessa televisiva, agora também pode participar. Pois bem, vou explicar para você como é. No finalzinho de cada um dos podcasts estará também um pequeno joguinho de conhecimento da Bíblia. E você aí que quer participar, basta baixar, está aparecendo aqui o link para você. Baixa, ali as perguntas estão divididas em 3 níveis. O nível fácil, que são as perguntas mais fáceis. O nível médio, um pouquinho mais difícil. E o nível difícil, para que você possa responder cada pergunta, tanto do nível fácil, médio e difícil, que está na Bíblia. Vamos ver até onde está o seu conhecimento. Vamos fazer essa brincadeira juntas. Grave com o seu celular, na posição horizontal ou vertical, tanto faz. Envia para o número que está aparecendo aqui. Nós, da produção, iremos colocar o seu vídeo todo final de semana após um podcast. Não esqueça, compartilhe esse vídeo com seus amigos, para que haja mais engajamento e todos possam ver. Ao gravar esse vídeo, não esqueça de colocar o seu nome e também a cidade de onde você está. Legal? Vamos ver até onde vai o seu conhecimento?